Hoje nós estamos, vamos começar aí a terceira semana de uma série de mensagens que a gente tem feito aí nas últimas semanas na Rede Jovem, que é essa série Cruzando Rios, Tomando Cidades. Então nós temos falado nas últimas 3 semanas sobre o texto de Josué, sobre como Deus levou Josué ali a tomar esse lugar da liderança do povo de Deus para tomar as cidades que eram da terra prometida. Semana passada a gente falou muito sobre alguns aspectos ali da conquista da terra prometida. A gente falou sobre Deus trazendo um convite à santificação. A gente foi até Gilgal, que foi um momento crucial na conquista da terra prometida, onde o povo em Gilgal entrou num lugar de santificação, de realmente consagrar os seus corações, marcar os seus corações e renovar a sua aliança com o Senhor. A gente veio falando nas últimas semanas sobre isso, andando ali no livro. O livro de Josué, ele é dividido em 3 partes. E a gente está seguindo essas 3 partes aqui na nossa série. Os capítulos de 1 a 5 falam sobre entrar na terra de Canaã. Então vai falando ali de quando o povo chegou na beira do Jordão, avistou ao outro lado do Jordão, cruzou o Jordão, e essa foi a entrada na terra de Canaã. A gente viu nos capítulos 6 a 12, conquistando a terra de Canaã. Semana passada a gente falou sobre as 3 primeiras batalhas de conquista, de quando o povo venceu Jericó, de quando o povo venceu, primeiro perdeu, depois venceu de Ai, de como o povo teve que ali fazer uma batalha que não era sua para defender um povo com quem eles fizeram uma aliança de forma irresponsável. E agora, a partir dos dos capítulos 13 até o 24, o texto de Josué vai falando sobre ocupar a terra. Então, eles entraram na terra, eles venceram batalhas para conquistar aquela terra, e agora eles precisam ocupar a terra prometida. E é nesse texto, é nessa linha que a gente vai andar aqui um pouco hoje. Vamos focar nessa última parte falando sobre ocupar a terra e ver aqui juntos alguns aspectos, alguns aprendizados sobre ocupar as promessas que Deus tem pra gente. Bom, primeiro eu quero falar sobre ocupar com as chaves certas. Porque quando Deus vai levando então o povo a ocupar a terra prometida, Deus vai dando orientações de eles ocuparem com as chaves certas. Eles abririam as cidades, eles conquistariam, eles poderiam ocupar esse espaço usando a direção certa de Deus. Josué, ele precisou aprender do Senhor isso. E a gente vai começar então falando que essa parte da ocupação começava no capítulo 13 de Josué. Então vamos ler o versículo 1 do capítulo 13. Josué 13, 1, que fala o seguinte: E agora o Senhor me disse: você tem envelhecido e já chegou ao fim da sua jornada, mas ainda há muito terreno a ser conquistado. E se Josué 13 marca uma transição para esse tempo de ocupar a terra, Deus já começa dando uma em Josué. Olha só, você ia gostar, será, de começar a ocupar as promessas que Deus tem para você, com Deus te chamando de velho? Foi o que aconteceu aqui. Deus começa essa nova estação da vida de Josué falando isso. Olha, o tempo passou, você envelheceu, você tem envelhecido, chegou ao fim da sua jornada. Mas, atenção, há muito terreno a ser conquistado. Josué 13 começa marcando um momento de transição na vida de Josué. Eu creio que quando Deus fala que o tempo passou, que ele tem envelhecido, Deus, ele quer deixar claro: olha, você está numa nova estação da sua vida. As coisas mudaram, Josué. Você precisa entender que agora você precisa de novas chaves diferentes do que aquelas que você usava. Você precisa ficar atento. Josué, você não é mais aquele jovem espia. Quando Josué e Caleb foram um dos 12 espias enviados, os 2 que vieram com um bom relatório para o Senhor, ele era um jovem, provavelmente ali com cerca de seus 20 anos. E agora o tempo passou, ele já é muito mais maduro, ele está numa nova estação, e Deus começa lembrando ele: uma nova estação exige uma nova abordagem. Esse versículo nos ensina que cada fase da vida tem seus desafios,
suas oportunidades. Nós precisamos da abordagem correta para cada estação. Quando vamos ocupar aquilo que Deus tem para a gente, nós precisamos ser sábios, porque muitas vezes as chaves que foram essenciais no momento de conquistar algo, elas vão precisar ser deixadas de lado na hora de ocupar aquela promessa. Sabe, muitos jovens não se apercebem daquilo que Deus está fazendo, que Deus é nosso Deus é um Deus de movimento, que a nossa vida com Deus é uma vida contínua, e não dá para eu ficar parado na estação anterior, porque a estratégia que era ótima na estação anterior, muitas vezes não vai ser adequada para a nova estação. Muitos jovens que querem ocupar territórios, alcançar conquistas, crescer, não percebem que o que nos leva a ocupar a terra muitas vezes é uma abordagem totalmente diferente do que aquela que nos levou a conquistar aquela terra. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Eclesiastes 3:1 fala: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso nos ensina que não dá para a gente tentar usar as mesmas ferramentas em fases diferentes da vida. Em qual fase da vida você está? Em qual fase da sua jornada com Deus você está? Em qual fase do seu cristianismo você está? Em qual fase da sua vida acadêmica? Em qual fase da sua vida profissional? Sabe, na primeira semana dessa série, eu chamei aqui à frente o pessoal que vai começar na faculdade esse ano. E vieram vários jovens aqui, né? Tem uma galera que está começando uma nova estação na sua vida. Você orou, você estudou, você se esforçou. Você precisa entender que muitas das ferramentas, das estratégias, das qualidades, das forças que foram essenciais para você conseguir entrar na faculdade, agora, se você tentar aplicar a mesma abordagem, você vai se dar mal lá na faculdade. Quem é que é um jovem casado? Levanta a mão aí, jovens casados. Muitos jovens casados, aleluia, né? Glória a Deus, alegria. Mas eu quero te falar, muitos jovens casados sofrem no seu casamento porque eles não entendem que a vida de casado exige maturidades diferentes do que as maturidades que exigiam na época da vida solteira ou de namoro. E porque não têm um discernimento dessa nova estação, por não seguir o conselho que Deus dá a Josué, acabam achando que com as mesmas ferramentas, com as mesmas maturidades, com a mesma abordagem da estação anterior, tudo vai dar certo, e acabam se frustrando. Irmãos, a maturidade cristã não é medida apenas pelo que sabemos, mas por como aplicamos o que sabemos nas diferentes fases da vida. Isso não é criatividade? Eu gosto muito de falar sobre criatividade, e para mim, criatividade é exatamente eu conseguir aplicar as referências que eu absorvi ao longo da minha vida diante das necessidades. Portanto, o que eu estou falando aqui não é que se a minha estação mudou, se a minha fase de vida mudou, eu vou jogar fora tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi, tudo que eu fiz, todas as chaves que eu usei até agora, eu vou jogar no lixo porque eu estou numa nova estação. Não é isso. É o entender que, como cada estação traz desafios diferentes, traz necessidades diferentes, traz portas diferentes, eu preciso ser sábio agora em como eu vou aplicar tudo aquilo que eu recebi até esse momento, para abrir as portas da nova estação, para entender as novas necessidades. Significa que, muitas vezes, a forma como eu sirvo a Deus aos 15 anos de idade vai ser diferente do que a forma que eu sirvo a Deus aos 25, ou aos 35, ou aos 60. A maneira como eu correspondo a Deus enquanto eu sou um novo convertido vai ser uma. Após 5 anos de cristianismo, eu vou corresponder a Deus de uma outra forma. Após 7 anos, após 10 anos de crente, não dá para ser a mesma em cada estação de vida. Todos nós aqui conhecemos alguém, ou já fomos essa pessoa, que talvez no começo da jornada cristã, a gente deu muitos frutos. A gente foi aquela pessoa que queimou, que ardeu no Senhor, que viveu tantas coisas intensas ao Senhor, e depois o tempo passou,
E parece que agora os frutos não são mais os mesmos. Parece que agora eu não tenho mais aquela graça de Deus que eu tinha. Mas Deus mudou. O Espírito Santo que eu recebi no início da minha conversão era um Espírito Santo power. Era um Espírito Santo mais forte, era um Espírito Santo mais bombado. Vocês viram que a gente tem duas versões do Juninho hoje? Tem o Juninho e tem o Juninho power e bombado. O Jonas, irmão do Juninho, está aqui. É o Juninho, como que eles chamam você? Pro Max. E às vezes a gente acha o quê? Que em fase da nossa vida, nós temos um Espírito Santo Pro Max. Mas em outra fase da nossa vida, o Espírito Santo é uma versão desatualizada do Espírito Santo. Isso acontece? De maneira nenhuma. Ora, se somos a mesma pessoa e temos o mesmo Espírito Santo, por que em diferentes momentos da nossa vida vemos frutos em intensidades diferentes? Porque nos falta maturidade para entender que momentos diferentes da nossa caminhada cristã exigirá chaves diferentes. Para ocupar a terra, Josué precisaria da sabedoria, que uma hora ele foi um grande soldado, ele liderou o exército com a sua espada na mão, ele era o ponta de lança de Moisés, ele era aquele cara que ia à frente, lutando e com a espada na mão matando os adversários. Agora, Josué, ele estava aprendendo a liderar de uma forma totalmente diferente. Agora, ele precisava crescer. Ele entendia que nesse novo momento da vida dele, a estratégia seria diferente. Ele ia precisar aconselhar, ele ia precisar legislar, ele ia precisar dar direção, ele ia precisar exortar, ele ia precisar animar. Amados, tem muitos jovens que ao se tornarem mais velhos, eles esfriam no Senhor, eles sentem passam até como se fosse um sentimento de inadequação, sentem como se não se encaixam, parece que Deus não quer mais me usar, parece que eu não tenho mais aquele fogo que eu tinha antes. Sou a mesma pessoa, tenho o mesmo Espírito Santo, será que não está me faltando seguir o conselho dado a Josué e entender que num novo momento eu preciso de uma nova abordagem? Será que eu não estou tentando forçar portas com chaves que eram para outra estação da vida? E que agora, se eu me colocar me alinhar com a graça que Deus tem para mim, para esse momento, o rio fez uma curva e foi para o outro lado, e eu estou tentando nadar para aquele lado. Por quê? Porque por anos nadar para aquele lado é o que funcionava. Mas irmãos, nós somos uma igreja profética, você tem o Espírito Santo em você, você é capaz de discernir os tempos, e eu quero liberar hoje em nome de Jesus sobre a sua vida. Se você tem sentido um sentimento de inadequação, e eu falo para aqueles que tem sentido isso dentro da igreja, mas talvez tenha sentido isso na sua vida. Talvez para você tenha faltado um sentimento de inadequação na sua carreira profissional, talvez tenha faltado para você um sentimento de inadequação dentro da sua família, no seu relacionamento com os seus pais, e você não tem percebido que você é outra pessoa, no sentido de que você cresceu, você amadureceu, você precisa de uma nova abordagem com seus pais, para essa nova estação da sua vida. Eu creio que o Espírito Santo quer nos liberar para entendermos as estações, entendermos quais são as chaves para ocupar aquilo que Deus tem para a nossa vida hoje. Em nome de Jesus, quem quer diga amém. Isaías 43, 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não a percebeis? Vamos perceber, eu quero liberar sobre todos nós hoje uma graça para percebermos a coisa nova que Deus tem feito sobre as nossas vidas. Para percebermos para onde o Espírito Santo está nos apontando. Voltando aqui para o contexto de Josué e da terra prometida, do povo e da terra prometida. Ora, não foi exatamente por isso que Moisés foi privado de ocupar a terra? Qual foi o motivo?
O que fez Moisés ser impedido de entrar na terra? Vocês se lembram? O que foi? Por quê? Boa, Bolse. Êxodo 17. Moisés fere a rocha e sai água. Mas a gente vê lá em Números 20, o povo precisando de água novamente, Deus manda falar. E o que Moisés faz? Ele bate. Estações diferentes. Era o mesmo Deus, era o mesmo problema, a mesma situação. Mas a chave para ocupar já não era mais a mesma, para abrir aquela porta. Não é porque uma vez eu feri a rocha e deu certo, que se eu enfrento a mesma coisa eu preciso ferir a rocha novamente. Não, aquele segundo momento era para falar. Ele deixa de ocupar a terra prometida, porque não discerniu a mudança da estação. Ter maturidade muitas vezes me exige buscar esse discernimento espiritual para entender as abordagens. Abordagem do meu papel dentro da minha célula. Irmão, se já faz 3 anos que você está na mesma célula, e após 3 anos, você sempre é aquela pessoa que está indo lá só para receber, só para receber, só para receber, deixa eu te falar, certamente você vai começar a se sentir inadequado dentro daquela célula. Porque as estações mudam. E se eu não mudo a minha abordagem, eu vou me sentindo inadequado, eu não ocupo a terra que Deus tem para mim. Nós precisamos aprender no Senhor essa maturidade que nos leva a viver e a ocupar o que Deus tem para nós na terra prometida. Filipenses 3, de 13 a 14, fala: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Cada fase tem uma chave certa. Cada estação vai me trazer uma chave certa. Eu listei aqui algumas chaves para fases diferentes da vida. Por exemplo, em fases de aprendizado, quais são as chaves? Humildade, disciplina. Se eu estou no momento da fase de aprendizado, essas são as chaves que vão abrir a porta. Uma pessoa humilde, ela vai aprender mais. Uma pessoa disciplinada, ela vai aprender mais. Portanto, se você em alguma estação da sua vida, acadêmica, profissional, ministerial, de relacionamento, você está no começo, amados, você está no começo do namoro, você está no começo do casamento, você está no começo de um relacionamento, aprenda a ser humilde. A maior parte das brigas de começo de namoro é porque um dos dois ou ambos não estão aprendendo a ser humildes. A maior parte das brigas de casamento, de novos casados, é o quê? É quando uma das partes não aprende a ser, não consegue ser humilde. Fase de aprendizado é o momento de humildade e disciplina. A fase de conquista, a chave é coragem e fé. Quando Deus me aponta algo para eu conquistar, eu vou precisar de coragem para aquilo. Normalmente o que precisa ser conquistado, algo novo que eu preciso conquistar na minha vida, é algo que parece maior do que eu posso enfrentar. Momento trailer gratuito aqui. Hoje eu fui abordado por uma propaganda no YouTube, achei maravilhoso. Vocês viram que vai ter uma série de Davi no Prime Video? Cara, tem uma série nova sobre Davi no Prime Video, uma produção boa pra caramba. E daí eu vi esse trailer e tá lá Davi enfrentando o gigante. Parece muito legal ali, tô ansioso, vai estrear agora em fevereiro. Não sou patrocinado pela Prime Video, se quiser me patrocinar, fica aí a oportunidade. Mas me impactou ver a cena ali de forma gráfica, ele enfrentando aquele gigante. Um momento de conquista exige o quê? Quais são as chaves? Coragem, fé. Já na fase de maturidade, as chaves são sabedoria, discernimento. Fase de legado, a chave é influência, discipulado. Portanto, se eu tento aplicar as chaves erradas para o momento errado, mesmo sendo ótimas qualidades, a fé e a coragem são ótimas qualidades. Mas se eu estou num momento de legado, eu só penso em conquistar coisas novas,
eu vou conquistar muita coisa, mas quando eu sair, tudo vai ser perdido. Porque eu não investi em influência, em discipulado, em levantar uma nova liderança. Portanto, irmãos, nós precisamos ter sabedoria para as chaves de cada momento que a gente vai ocupar a terra. Devemos usar as chaves certas para cada momento. Será que eu tenho tentado viver uma nova fase da minha vida com ferramentas da fase anterior? Será que tem alguma área da minha vida que Deus quer que eu ocupe uma nova terra? Eu tenho insistido num jeito antigo de fazer? Será que eu estou aberto hoje a aprender a chave que Deus tem para me dar agora? Uma pergunta ainda mais importante. Será que eu entendo qual é a estação que eu estou nesse momento? É impossível usar a chave certa se eu nem tenho clareza de qual estação eu estou. Eu vou falhar por ignorância, porque eu nem sei qual porta precisa ser aberta. Quem dirá qual chave eu devo usar? Mas graças a Deus pelo Espírito Santo. Graças a Deus que nós temos direção profética. Graças a Deus nós podemos consultar ao Senhor. Você deve consultar o Senhor. Josué estava ouvindo a voz de Deus, e porque ele começa a nova estação de ocupar a terra, ouvindo a voz de Deus, ele pode ter a oportunidade de ser sábio e usar as chaves certas. Levanta sua mão direita comigo e fala assim: Senhor Jesus, eu me apresento, fala comigo, aponta em qual estação eu estou, para que eu tenha a oportunidade de usar as chaves certas, no nome de Jesus. Então, para ocupar a terra, nós ocupamos usando as chaves certas. Para ocupar a terra, nós ocupamos o espaço certo. Josué 18, 2 e 3 fala o seguinte: restavam entre os filhos de Israel 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. Disse, pois, Josué aos filhos de Israel: até quando serei remissos em passardes para possuir a terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais? Olha só, o que está acontecendo aqui? Deus já tinha conduzido eles para entrar na terra. Deus já tinha conduzido eles para conquistar a terra, e agora era o momento de ocupar a terra. E haviam 7 tribos que ainda não haviam ocupado o seu espaço. A gente chegou num momento extremamente crítico aqui do povo de Israel na terra, e tinha gente ali que estava hesitante, que estava andando em passividade. Josué está confrontando a passividade daquelas tribos que ainda não tinham ocupado o seu lugar. Eu preciso me preocupar em ocupar os espaços que Deus tem para mim. Muitos jovens talvez estão aqui hoje e você ainda não tem uma clareza do seu propósito. Talvez você está sentado aí e você está hesitando diante de oportunidades que Deus tem colocado diante de você, porque você não tem percebido quais são as terras que Deus tem para que você ocupe. Quais são os espaços que Deus quer que você ocupe? E a nossa tendência é sempre, conduzir a conversa para ministério, para dentro da igreja. A gente vai falar um pouco disso rapidamente, mas mais do que isso, na sociedade, quais são os espaços que Deus quer que você ocupe? Qual é o seu papel? Qual é o seu papel nessa geração? Qual é o seu papel para a nossa cidade? O que Deus quer que você ocupe? Porque não basta eu ser conduzido por aquilo que, os meus pais me falaram que eu deveria fazer. Não basta eu apenas me contentar com aquilo que alguns influenciadores dizem que é a forma que eu devo viver hoje. Não, gente. Vocês já pararam para pensar que existe um espaço que você deve ocupar e que ninguém mais vai ocupar? Deus, Ele é o dono da terra, mas Ele te chamou para ocupar um espaço específico nela. A passividade tem sido uma das maiores armas de Satanás para impedir jovens de viverem o seu propósito durante a sua juventude.
Irmãos, quem me conhece sabe que eu não sou do perfil que eu sou extremamente espiritual e celestial e eu vivo num outro plano. Não, os meus pés andam aqui nessa terra. Semana eu encontrei o G lá no cinema. A gente foi, eu e a Tari, nos encontramos num programa extremamente cult, né, Gê? Estávamos lá no Cine Passeio, com os nossos tênis verdes, assistindo Conclave. E ficamos conversando sobre o plot do filme no final. Mas uma das maiores estratégias de Satanás, muitas vezes, é nos ocupar tanto com coisas passageiras, vazias, a ponto de que a gente não pare para fazer perguntas importantes e profundas. O que Deus tem para mim nessa geração? Qual é o meu papel? Qual é o espaço que eu preciso ocupar? Qual é a terra que Ele tem para mim? Qual é a minha herança? Às vezes eu estou gastando o meu tempo fazendo sabe o quê? Olhando as tribos que estão entrando e estão vivendo a herança delas. Essas 7 tribos provavelmente, elas estavam ali, sei lá, muito vislumbradas. Olha só aquela tribo, olha que legal que eles estão construindo na terra deles. Olha só o quanto eles conquistaram, olha só como eles... E eles estão olhando a movimentação, a vida está acontecendo, mas e aí? E vocês? Josué veio, ei, vamos lá, ocupem a terra que Deus tem para vocês. Jovens, eu estou aqui hoje para ser o seu Josué. Ei, jovem, ocupe a terra que Deus tem para você. Não deixa o dia passar, não deixa a vida acabar, não deixa os dias se tornarem maus. O que o Senhor tem? O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caíram para mim em lugares agradáveis. Sim, coube-me uma formosa herança. Salmo 16. Amados, eu preciso ter essa clareza no meu coração. Kaique, o que Deus tem para você viver nesses dias, nessa geração. Qual é a sua terra? Qual é o meu propósito? Qual é a minha herança? Deus é quem define os nossos espaços, mas Ele entrega os talentos nas nossas mãos e espera que eu e você os multipliquemos. Se Deus é quem escolhe a herança, se Deus é quem entrega o talento, se Ele é quem conduziu até a terra, a minha porção, ela é perfeita para mim. E por isso eu não posso, eu não devo. Não é sábio eu gastar tempo em comparação. Amados, glória a Deus pela porção da herança do meu irmão. Glória a Deus ao espaço que ele ocupa. Que massa que ele está vivendo isso. Olha que legal o que ela está experimentando. Olha só o que Deus está fazendo na vida dele. Olha o que Deus está fazendo naquela família. Olha só o que aconteceu naquela célula. Uau, que top. Mas e aí, o que Deus tem para mim? Eu não vou viver em comparação. As tribos, cada tribo recebeu uma terra diferente. Cada tribo recebeu um espaço. Teve tribo cuja terra era maior, outros receberam uma terra menor. Alguns tinham uma terra que era mais propícia ao plantio, outras era mais perigosa e era mais suscetível a invasões. Tem até a tribo de Levi que não recebeu terra nenhuma, mas todos receberam a herança. No caso de Levi, a herança deles era o próprio Senhor. O ponto aqui é quanta energia e quanto desgaste tem me consumido, porque eu tenho olhado a terra do outro, a porção do outro, a herança que Deus deu para aquele, a unção, a forma, o jeito, as qualidades, as características. John Piper diz o seguinte: o desejo de estar no lugar de outra pessoa é um insulto ao Deus que te fez exatamente como você é, para os propósitos que Ele tem para você. Vou dar um tempo para isso sink in. Quando eu fico gastando tempo, energia, coração, oração, desejando estar no lugar de outra pessoa, eu estou insultando o próprio Deus, que é quem escolheu a terra. Não foi cada tribo que escolheu sua própria terra.
De fato, a gente vê no texto bíblico aquelas pessoas que escolhem a sua própria terra, a sua própria herança, elas sempre se dão mal no final. Vai conversar com o filho pródigo, vai conversar com Ló, vai conversar com aqueles que se apoiaram no seu próprio entendimento e acharam, eu mesmo posso seguir pela minha própria capacidade ou sabedoria. Cada um tem um espaço específico no reino e o próprio Deus se incumbiu de determinar. Vai ler a Oficina do Grande Construtor, porque o Criador, Ele é quem determina o propósito da sua criação. Amados, que o Senhor possa nos conduzir nesses dias. Eu creio que o Senhor está acordando alguns de nós hoje. Eu creio que o Espírito profético de Deus está mexendo no nosso interior, para acabar com toda a passividade, para acabar com toda a amarra, com toda a prisão que tem te impedido de ocupar o espaço que Deus tem para a sua vida. Deus tem uma terra prometida a você, Deus tem um plano e um propósito específico. Em nome de Jesus, seja liberado para ocupar esse espaço. Em nome de Jesus, seja liberado de toda comparação. Não dá mais para gastar tempo com isso. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, temos diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Paulo aos Romanos 12, 4-6. No reino de Deus ninguém é chamado para viver a vida do outro. Na internet sim, nos stories, no Instagram sim. Mas no reino de Deus, ninguém é chamado para viver a vida do outro. Cada um tem seu chamado, seu propósito, sua missão. Josué sabia que para Israel prosperar, cada tribo tinha que ocupar o seu espaço que Deus lhe deu. Se uma tribo se recusasse a entrar na sua terra, ou invejasse a terra do outro, haveria desordem e confusão. Amados, que Deus possa nos liberar para entendermos o Senhor. Por isso que é tão importante eu e você buscarmos nos aprofundar na palavra de Deus, buscarmos nos aprofundar em relacionamento com o Senhor. Amados, é por isso que o discipulado tem um papel fundamental, não apenas no andamento da igreja de forma corporativa, mas no andamento da minha vida. É através do discipulado que eu sou liberado para me conhecer mais em Deus, quem eu sou em Deus. É através da leitura da palavra, é através do meu relacionamento com o Espírito Santo que eu vou aprendendo cada vez mais a minha imagem e semelhança de acordo com o meu Criador. Dietrich Bonhoeffer, um teólogo mártir da Segunda Guerra Mundial, fala o seguinte: o discipulado custa caro porque nos chama a abandonar o conforto e seguir Cristo para onde Ele quer nos colocar e não para onde queremos estar. Isso é vida com Deus. Irmão, irmã, na vida com Deus não existe o eu quero ficar aqui. Na vida com Deus existe aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não tem como eu ser um cristão, me dizer discípulo de Jesus, se continuo com a minha vida passiva, apenas fazendo aquilo que é confortável a mim mesmo, fazendo meus próprios gostos, meus próprios interesses. Eu não estou falando que a vida com Deus vai ser uma vida de tristezas. Pelo contrário, eu vou pregar sobre isso amanhã no culto de domingo, então se você quiser vir, fica à vontade. Vou deixar aí esse gostinho. Porém, eu e você, nós precisamos entender que Deus, Ele já nos chamou. Não cabia a nenhuma das tribos decidir se entraria ou não no seu espaço da terra prometida. Deus já havia determinado isso anos antes, quando Ele chamou Abraão: sai da sua terra, do meio da sua parentela, para entrar na terra que eu tenho prometido a você e a sua descendência. O plano de Deus, ele já era completo, já é perfeito.
O plano de Deus para a sua vida é completo, é perfeito. Logo, não cabe a mim ouvir os meus próprios desejos e fazer a minha própria vontade, mas sim andar num discipulado verdadeiro, que é ouvir a voz de Jesus e me submeter à sua vontade, que seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. Quantas e quantas vezes rezamos o Pai Nosso, mas não o vivemos nas nossas escolhas. Porque é muito mais fácil repetir as palavras de mãos dadas, de uma forma bem ecumênica. Vamos fazer agora a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Ou então, de uma forma bem futebolística, gritando com os meus amigos: Pai Nosso no céu, seja seu nome. Agora, como filhos que somos, discípulos que somos, precisamos fazer essa oração diariamente. Senhor, qual é a sua vontade? Qual é a terra que o Senhor quer que eu ocupe? Ai de mim ficar parado, passivo, me abster. Afinal de contas, esse foi o pecado do servo mau e inútil. Voltando mais uma vez para a parábola dos talentos. Não era uma questão de quantidade. O que tinha 5 e multiplicou por mais 5, entrou no gozo do Senhor. O que tinha 2 e multiplicou por mais 2, entrou no gozo do Senhor. Quem que não entrou? Quem que foi considerado servo inútil e infiel e foi lançado no lugar de ranger de dentes e choro? Aquele que se negou a cumprir o seu propósito. Ele recebeu um, que era aquilo, ele tinha a capacidade de multiplicar um. Se ele tivesse se colocado em multiplicar, se aplicado em multiplicar, mas o seu pecado foi ficar parado de forma passiva. A pior coisa que um jovem pode fazer com a sua vida é viver uma vida passiva, viver uma vida parada, viver uma vida para si mesmo. Mas glória a Deus, porque eu e você, diga assim: graças a Deus pelo Espírito Santo. E é pelo Espírito Santo que nós podemos ouvir a voz, seguir a direção e viver as nossas vidas, gastá-las aos pés de Jesus. Amém? Amém. É isso. Eu e você precisamos, queremos e não deixaremos nossos espaços vazios. E aí, você sabe qual que é o espaço que Deus tem para você? Qual é a sua terra? Qual é a terra que Deus quer que você ocupe? Nesses dias, nessa estação. Às vezes gastamos tanto tempo pensando no futuro. Deus um dia vai me levar como missionário para um outro país. Glória a Deus. Mas qual é a terra que eu tenho que ocupar hoje? Será que eu tenho me comparado com outras pessoas? Será que eu tenho desvalorizado a porção que Deus tem para mim hoje? Será que eu tenho deixado meu espaço vazio por medo, por preguiça, por falta de fé? Mas que o Senhor Jesus, nossa misericórdia e graça, hoje possa nos acordar e nos liberar para que os nossos pés andem, para que os nossos pés ocupem. Nós não seremos como aquelas tribos que ficaram paradas, mas em nome de Jesus, o Senhor vai nos levantar como aquelas tribos que foram com coragem, que ocuparam o seu espaço, que batalharam pela sua terra, que trabalharam nela, que viveram o sonho de Deus, a chamada que Deus tinha dado desde a vida de Abraão. Pai, em nome de Jesus, eu oro hoje pelos seus filhos e suas filhas, para que cada um aqui seja liberado, Senhor, para viver, ocupar a terra que o Senhor tem para eles, no nome de Jesus. E terceiro aspecto do ocupar a terra, que eu quero que a gente fale hoje, é ocupando a terra com o coração correto. Porque não basta eu usar as chaves certas, não basta eu estar no lugar certo, se nesse processo eu perder meu coração. Se nesse processo eu não guardar o meu coração. Olha que Josué 24 fala, nos versículos 14 e 15. Agora, pois,
temei ao Senhor e servi-o com integridade e fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos pareça mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué atravessou um deserto, Josué serviu a Moisés, Josué batalhou muitas batalhas, Josué se desgastou, Josué já está velho, Josué já foi chamado de velho pelo próprio Deus. Josué já viu tudo, aconteceu tudo. Mas Josué não perdeu seu coração. Josué se mantém íntegro diante de Deus. Ele está falando, olha, não importa o que vocês vão fazer, não importa o que vocês vão escolher, mas eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Josué não está preocupado apenas em ocupar a terra. Ele está preocupado em ocupar a terra com o coração correto, aprovado diante de Deus. Ele sabia que nada adiantaria se Israel vivesse na terra prometida, mas perdesse a sua fidelidade ao Senhor. A terra já era deles, as cidades já estavam conquistadas, mas agora Josué está desafiando o povo dizendo, a quem vocês vão servir? E esse é um momento que muitos de nós talvez estamos enfrentando hoje. Muitos jovens que querem viver os sonhos de Deus, querem ocupar posições de destaque, querem crescer, querem prosperar, mas não se perguntam antes, o meu coração está pronto para isso? Um coração correto não se corromperá com a terra. Um coração guardado no Senhor não se perderá pelas delícias do mundo, não será vislumbrado por aquilo que a terra tem a oferecer. A grande tentação de Israel ao entrar na terra prometida seria adotar os costumes dos povos ao seu redor. Deus sabia que se o coração deles não estivesse firmado, a terra que deveria ser bênção se tornaria uma armadilha. O Senhor já estava alertando eles desde Deuteronômio 8, do 11 a 14. Guarda-te para que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de cumprir os teus mandamentos, os teus juízos, os teus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de haveres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e habitando nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. O maior perigo não seria perder a terra. O maior perigo seria perder o coração para a terra. E o jovem encontra o Senhor, e o Senhor o livra do pecado, o Senhor faz uma obra de restauração. O Senhor vai o conduzindo numa vida com Deus. Ele começa a experimentar de uma intimidade. Ele começa a experimentar de algo novo quando ele entra no lugar de adoração. E ele começa a ouvir a voz do Senhor. Ele começa a levantar suas mãos, começa a cantar a Deus, começa a exaltar o nome do Senhor. E o Senhor começa a derramar do óleo sobre a sua cabeça. E com esse óleo, com a sua unção, quando ele canta ao Senhor, quando ele louva ao Senhor, quando ele toca ao Senhor, assim como Davi, o ambiente espiritual se transforma. E Deus começa então a conduzir ele para um lugar de ocupar um espaço no reino de Deus. E ele começa a ser usado no reino de Deus através da adoração. E de repente, aquilo que era a terra, a bênção de Deus, começa a se tornar no seu ídolo. E a idolatria rouba o espaço que era de Deus. E aquele mesmo homem, que era um homem de Deus, chamado para ocupar aquela terra, tem seu coração roubado pela própria terra. E podemos substituir isso por tantas coisas. Podemos substituir isso pela faculdade, podemos substituir isso pelo trabalho, pelo sucesso, pelo relacionamento, pela autossuficiência.
Nós precisamos entender que os nossos sonhos jamais podem se tornar ídolos. Ocupar a terra sem um coração correto vai nos afastar de Deus, ao invés de nos aproximar dele. Por outro lado, um coração correto vai influenciar os outros. Por outro lado, um jovem com seu coração guardado, ele vai mudar os ambientes ao seu redor. Um homem, uma mulher de Deus, que está com seu coração pulsando no Senhor, vai acontecer com ele o que aconteceu com Josué, porque Josué, em Josué 24, fez essa pregação dura, dizendo: olha, se vocês querem servir aos outros deuses, sirvam logo de uma vez. Mas eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor, meu coração eu não vou perder, a terra não vai me roubar. E olha só que o versículo 31 de Josué 24 fala: serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram depois de Josué, sabiam todas as obras que o Senhor fizeram a Israel. A resposta no versículo 24 fala: disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. O coração de Josué influenciou os corações ao seu redor. Um jovem com o coração guardado no Senhor, ele começa a se transformar como uma fonte de chama num ambiente árido, e de repente mais chamas vão queimando ao seu redor. A gente sabe porque a gente experimenta isso aqui. Você já veio para essa região aqui? Já veio para essa região aqui na hora do louvor? Volte e meia, vocês me veem andando para cá. É no dia que eu estou precisando de fogo, eu estou precisando de algo a mais no espírito, que eu estou percebendo que eu estou passivo. Sabe o que eu faço? Eu venho andando para esse lado aqui, ó. Porque aqui tem vários corações de Josué. E uma postura de um coração sedento pelo Senhor no culto começa a influenciar quem está ao seu redor. Sabe uma maneira de eu perceber como está o meu coração? Eu avaliar o coração daquelas pessoas que mais andam comigo. Será que eu tenho conseguido incendiar aqueles que estão ao meu redor? Será que se a minha célula, ela parece que está tão fria, e tem um problema com todos os meus liderados, porque nenhum deles corresponde, será que o problema está só com os liderados, ou o meu coração está precisando queimar um pouco mais, a ponto de incendiar o coração daqueles que estão ao meu redor? Será que se eu guardar o meu coração como Josué fez, será que se eu buscar ao Senhor, se eu clamar ao Senhor, e me converter dos meus maus caminhos, e me arrepender dos meus pecados, e orar, e pedir e clamar, Ele não ouvirá dos céus, sarará a minha terra, perdoará os meus pecados? Amados, quando estamos vivendo com o coração correto, aqueles ao nosso redor verão, e isso despertará neles o desejo de buscar a Deus. Nós precisamos, e isso não é apenas para aqueles que estão ao lado de mim na igreja, isso vai começar a acontecer com aqueles que nem conhecem o Senhor. Eles vão olhar para você e falar: o que você tem na sua vida, o que você tem, o que você carrega, eu estou precisando disso. Porque nós fomos chamados nesses dias, pela obra redentora de Jesus na cruz, a sermos agora a arca da aliança. Carregarmos essa presença. E onde a arca entra, o espaço que ela toma é inundado por essa presença. Fica de pé no seu lugar. Salmo 27:4 fala: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Mateus 6:33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas os serão acrescentadas. Josué poderia ter terminado a vida dele se gabando: ei, eu fui o cara que conduziu o povo para a terra. Josué poderia ter completado o seu sermão
falando, sabe a promessa de Abraão, de Isaac e de Jacó? Se cumpriu na minha liderança. Josué poderia ter finalizado a sua última aparição pública registrada no texto bíblico, se gabando das suas estratégias militares, falando das suas conquistas de guerra, dizendo das vitórias do seu legado, mas ele escolheu encerrar sua vida falando sobre fidelidade a Deus, sobre guardar o coração. Amados, hoje, o que tem ocupado o meu coração ultimamente? Deus ainda é a prioridade? Eu estou influenciando os outros para mais perto de Deus? Ou meu coração tem se desviado? Se Jesus voltasse agora, Ele encontraria em mim um coração correto diante dEle. E eu hoje escolheria novamente servir ao Senhor com todo o meu coração. Josué 24:15. Escolhei hoje a quem é vez de servir. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amados, ao longo dessa mensagem, eu falei sobre ocupar territórios, ocupar espaços, ocupar propósito, viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas talvez está ouvindo tudo isso e pensando, eu ainda não sei qual é o meu propósito, não sei qual é o espaço que Deus tem para mim, porque de fato eu ainda nem tenho a direção de Cristo na minha vida. Eu tenho ocupado vários espaços por aí, mas o meu coração, na real, ainda não tem sido ocupado por Jesus. É impossível, presta atenção aqui, jovem, é impossível você ocupar o seu propósito sem permitir que Jesus ocupe o seu coração. Você vai viver ocupado, vai viver desgastado, mas ao final da sua vida, sem permitir que Jesus ocupe o meu coração, eu não ocuparei o propósito que Ele tem para mim. Quem sabe você já ouviu sobre Deus, mas até agora você nunca fez um compromisso real com Ele. Talvez você já foi tocado pela presença do Senhor, mas até agora não decidiu, não tomou uma decisão de entregar sua vida para Ele. Sua vida já foi até influenciada pela palavra de Deus. Quem sabe sua vida já foi ministrada por essa presença. Mas é mais do que isso. Se trata de eu tomar uma decisão, ok. Uma decisão de sabedoria. Não apenas movida por emoção. Mas de falar, a coisa mais sábia para mim, a melhor decisão para mim, é eu tomar uma decisão realmente de falar, Jesus, o controle é teu. Eu não quero mais me dirigir. O Senhor sabe qual é o meu espaço, o Senhor sabe qual é a chave certa. Só o Senhor pode guardar o meu coração. Talvez você já tenha tentado guardar o seu próprio coração e até agora você só falhou. Deixa eu te contar, você precisa da graça de Deus. Você precisa da misericórdia do Espírito Santo. Todos nós precisamos. Todos nós falharemos sem Ele. Todos nós acabaremos mal se não for a graça de Jesus. Mas hoje essa graça está aqui e Ele quer nos conduzir para esse lugar de vivermos a sua vontade. Talvez você está aqui ocupando um espaço de incerteza. Você não sabe para onde a sua vida está indo e nem para onde você vai depois dessa vida. Você pode estar ocupando um espaço de pecado, vivendo longe de Deus. Você pode estar ocupando um espaço de indecisão, sempre adiando. Eu sinto isso aqui, ó. Tem gente que tem ocupado um espaço de indecisão, sempre adiando a sua decisão por Jesus. Mas hoje o Senhor te convida. Não é mais tempo de adiar. Não é mais tempo de jogar para depois. Hoje é o dia da sua salvação. Hoje é o dia da sua salvação. Ele está aqui e hoje é o dia da sua salvação. Então, o Senhor hoje te chama para você ocupar o espaço certo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você fala, eu quero ir ao Pai, eu quero ir através de Jesus, eu quero dar os passos para minha salvação, esse
é o momento da sua decisão. Quero convidar toda a rede jovem, feche seus olhos, abra suas mãos.